Oi, está começando o 119º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. A psicanálise não inventou a centralidade do sexo. Quem inventou isso foi a repressão ao sexo que principalmente o cristianismo construiu. Não foi o Freud que decidiu que o sexo estaria no centro da indagação psicanalítica do inconsciente. Foi o cristianismo lá dos primeiros séculos que conseguiu fazer com que o sexo fosse sempre o cerne de repressão. Essa é a angústia instaurada nos tempos de hoje, assim, né? Eu tô vivendo uma sexualidade livre, ou eu tô vivendo uma sexualidade que eu nem imagino o quanto tá presa a todo um patriarcado. Você acabou de escutar o psicanalista e podcaster André Alves e a escritora e também podcaster Tati Bernardi. Eu ainda vou falar mais sobre eles, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Companhia das Letras e da Lei de Incentivo à Cultura. O André Alves é psicanalista, podcaster e escritor. É um dos idealizadores do Vibes em Análise, podcast de psicanálise e cultura, que ele apresenta junto com o Lucas Lidke. No ano passado, ele e o Lucas também publicaram pela Companhia Editora Nacional Vibes em Análise, Psicanálise para escutar as vibrações da cultura contemporânea, livro que aprofunda os temas abordados no podcast da Float Vibes. Segue lá então, @FloatVibes. Já a Tati Bernardi é escritora e roteirista. Ela é autora de Depois a Louca Sou Eu, que foi publicado em 2016, e Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, de 2020, os dois pela Companhia das Letras. A Tati também é uma figura conhecida no universo da crítica de livros, ela publica várias críticas ali na Folha de São Paulo, e também dos podcasts. Atualmente vale ouvir ela no Se Ela Não Sabe, Quem Sabe, que são entrevistas com mulheres mais velhas, publicado pela Folha de São Paulo. Nessa conversa, o André e a Tati compartilham algumas observações e neuroses depois de terem lido Alguma Vez é Só Sexo?, que é um livro do psicanalista inglês Darian Leader. Esse livro de psicanálise discute um pouco o que a gente justifica quando a gente simplesmente quer transar. E será que a gente simplesmente quer transar? É só isso mesmo? Então vamos lá ouvir a conversa do André Alves com a Tati Bernardi. Estamos aqui nesse programa, no mais um episódio do 451 MHz, desta vez para falar numa manhã fria de segunda-feira, vamos falar sobre sexo, sobre psicanálise, na verdade, né? Na verdade, nunca é só sexo. É um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje sobre esse livro do Darian Leader, que é um psicanalista inglês, que está lançando esse livro que tem esse título tão intrigante, Alguma Vez é Só Sexo? Está saindo pela editora Zahar. E para falar sobre esse assunto, sobre essa discussão que o autor faz no livro, eu convidei aqui a Tati Bernardi, que é escritora, mas também tem uma formação bem sólida eu ia falar em literatura, já como primeiro inaugurando os atos falhos do programa. Uma formação sólida em psicanálise, né, Tati? Tudo bem com você? Eu achei que você fosse falar, eu convidei o André, que tem uma formação sólida em psicanálise, e a Tati, que tem uma formação sólida em sexo. Exatamente. Então a gente tá... Isso não foi possível atestar até o momento, né, Tati? Então vamos ficar... Poxa, não, né? Próxima encarnação. E você, o André, sim, vamos dizer, psicanalista de carteirinha, né? A Tati, você não é psicanalista propriamente, né? Você é uma grande leitora. Estudante. Sim. Uma entusiasta. Eu sou a pessoa que fala besteira quando chama psicanalista nos meus programas, mas mas eu me aventuro. Tati já protagonizou conversas memoráveis com Christian Dunker em podcast, também com a Vera Iaconelli, enfim, é um assunto frequente. E com o André, que está aqui, que é o meu duplinha que eu mais adoro, chamo pra tudo. Achei bom, Tati, a gente te colocar então nesse lugar de simpatizante da psicanálise. Sim. Pois é, eu faço junto com o Lucas Lidke, meu sócio e companheiro de aventuras, a gente faz o Vibes em Análise, que é esse podcast com a ambiciosa missão de fazer a psicanálise circular e de trazer um pouco para as vibrações do contemporâneo, né? E aí, no ano passado, o livro saiu com o mesmo nome do podcast para a gente pegar alguns temas que são um pouco mais saturados ou coagulados nas nossas vidas, tipo culpa, vergonha
E aí temas um pouco mais ousados como solidão gay, por exemplo. E assim, muito sexo, né? Eu sou ouvinte do Vibes em Análise, volta e meia ouço até um episódio antigo quando estou particularmente angustiado ou interessado em alguma discussão. E é super importante essa popularização da psicanálise, né? Que é algo que aconteceu, né, no Brasil. Me parece que a gente aqui tem uma cultura psicanalítica, pelo menos em São Paulo e Rio e nas capitais, assim, onde tem uma massa crítica de psicanalistas e pessoas analisadas, né? Em que até virou conversa de bar em alguns casos, certos termos. Tem uma cultura psicanalítica brasileira, né, André? Eu acho que o seu podcast faz parte de um cenário assim, né? Total, acho que é o papinho de terapia, né? Como a gente chamou o episódio em que a Tati, inclusive, foi a convidada, pra gente falar um pouco em como é que a psicanálise, por um lado, muito interessante, e os termos psi passaram a fazer muito mais parte do nosso tempo, um tempo em que parece estar difícil a gente dar conta das formas de sofrimento ou até das faltas de sentido da vida contemporânea. E, em contrapartida, todo esse vocabulário, essa gramática psi foram meio transformadas em vertical de conteúdo, né? E aí a gente começou a complicar as coisas. Como assim? Essa popularização, ela é muito xingada, né, em redes sociais. Mas eu acho que é justamente por ela ser xingada que ela tá fazendo um barulho importante. Porque, por exemplo, eu me meti uma época, acabei desistindo que minha filha tinha acabado de nascer, eu falei, tô louca. Mas eu me meti uma época no mestrado em psicanálise na PUC. E aí tinha algumas aulas que eu não entendia muito o que estava sendo dito ali. E o Alexandre Patrício, que tem um podcast que chama Psicanálise de Boteco, que é um nome pronto para ser xingado por acadêmicos, né? Ele muitas vezes interrompia a aula e explicava o que o professor estava explicando. Então os alunos começaram a amar ele. E ele é essa figura, né, como tantos que tem essa missão de dar uma... Não é popularizar, porque aí parece que a gente vai transformar a psicanálise num pagode, o que não seria um problema. Mas é tornar mais palatável, né? E eu acho isso muito importante. Fazer circular um pouco, né? Mas a questão é como é que a gente faz circular sem a gente abrir mão do rigor, né? Como é que a gente permite, né, o desencastelamento da psicanálise como saber, mas ao mesmo tempo sem a gente também transformar em mais uma estratégia de desempenho, em mais um assunto só pra gente fazer frila de superego dos outros e dizer o que o outro pode ou não pode fazer, ou mesmo pra gente ridicularizar e diminuir o sofrimento alheio e fazer o que a gente mais gosta de fazer nesse estágio do tecnoneoliberalismo, que é a gente demitir os sujeitos da sua subjetividade. Não é você a sua mãe narcisista. Não é você o seu trauma, né? E aí O TikTok tem esses testes medonhos, né? Simplificando demais. É um fenômeno curioso. Embora a popularização fosse até um objetivo do próprio Freud, né? Como a gente sabe, para se distinguir dos charlatães da sua época, ele se empenhou muito em ser claro, em ser ilustrativo na forma de escrever, tanto que se tornou um dos grandes escritores da língua alemã, né? Ao mesmo tempo, tem servido a mal-entendidos, né? Muitas vezes, como vocês estavam falando agora, né? Essa demissão do sujeito da sua responsabilidade, acho que vem também, já entrando um pouquinho no assunto, numa certa cultura de hedonismo e individualismo que a gente tem hoje em dia, no qual um suposto esclarecimento, uma suposta análise de si se torna uma permissão para fazer o que, enfim, nem sei como completar aqui, mas quer dizer, essa forma de se demitir da sua responsabilidade, usando aí a sua expressão. Eu posso André. fazer o que eu quiser, eu posso tratar todo mundo do jeito que eu tiver afim, porque afinal de contas eu tô com a minha terapia em dia. E aí eu coloco isso na minha bio do Tinder e aí pronto, daí pra frente é barbaridade pura. Bom, o Winnicott tinha um programa de rádio bem popular, né? E ele é brilhante. Essa coisa de tornar palatável e acessível não tem nada a ver com diminuir ou, né, tornar tosca, para usar uma palavra que eu aprendi que acadêmicos usam, então eu posso usar tosca sem medo. Tem alguns pesquisadores, psicanalistas inclusive, que fazem uma investigação bem curiosa sobre
como a mídia está profundamente ligada à história da psicanálise. Tem o Winnicott e o rádio, tem o Lacan e a TV, o Freud tinha uma agenda, né? Tinha uma obra e estava muito claro para o Freud que ele estava inaugurando uma disciplina, um campo de pensamento. O Darian, ele fala bastante do Freud, né? Muitas vezes em tom um pouquinho cáustico, assim, um pouquinho crítico. É provocativa a forma como ele inicia o livro, falando ali, né, de que o Freud nos ensinou que, na verdade, as coisas nunca eram as coisas, né? O charuto não era um charuto, no final ele era o sexo. Estávamos sempre falando de sexo, estávamos sempre falando daquilo, pensando naquilo. E de certa forma o livro tenta mostrar uma coisa um pouco oposta, que assim, na verdade nem o sexo é aquilo, né? Tem algo ali sempre por trás, algum pretexto. Queria que vocês entrassem um pouquinho no argumento do livro, que é persuasivo. O livro tem esse título um pouco retórico, né? Alguma vez é só sexo? A resposta é meio que não, né? Assim, é automática, nem precisa ler de certa maneira, né? Mas ele refuta essa ideia também, tão disseminada hoje em dia, de que, não, agora estamos livres de repressões da religião, repressões da moral, estamos livres para fazermos o que quisermos, inclusive transar sem nenhuma outra implicação. Queria que vocês entrassem um pouquinho nesse argumento aí. Eu vou falar bem rápido, porque quem vai brilhar é o André aqui, né? Esse livro mexeu muito comigo, porque eu estudei pouco Lacan e um pouco mais de Freud, né? Então, para mim, era muito claro que para viver em sociedade a gente guardava o nosso animalzinho sexual dentro de uma caixinha e por isso muitas vezes uma certa violência aparecia na hora que a gente podia transar e viver as coisas, porque ela estava guardada há muito tempo. Também acreditava muito na teoria de que isso é bem desenvolvido no livro até, que essa violência sempre foi uma coisa que é um grande tema da minha análise, né? Porque eu tenho os meus fetiches com autoridade, por exemplo. Na minha vida social, profissional, eu não suporto autoridade, mas de repente no sexo, às vezes eu gosto que um homem mande em mim, é um fetiche ali. Eu levava muito isso pra terapia, já tive uma psicanalista muito feminista que falou, não, a gente tem que consertar esse negócio, não pode, né? E já tive outros psicanalistas não, assim, acho que qualquer pessoa interessante é, em sua medida, feminista, né? Não dá para chamar de feministo, mas tem ali o interesse dele em avisar uma mulher quando ela tá sujeita a uma violência qualquer, né? Mas falaram para mim, não, se é com consentimento... Não tô dizendo aqui na 451 MHz que eu gosto de levar uns tapas na cara, não é nada disso. Mas esse jogo de poder sempre me interessou. André tá tendo um ataque de riso. E o feminismo, muitas vezes, me fez pensar que eu deveria levar isso para análise e me consertar nesse sentido, né? Justamente por gostar desse jogo de poder. E esse livro, ele deixa isso aberto, porque ele diz... Deixa isso confuso, na verdade, o que eu gostei, porque é uma provocação. Ao mesmo tempo que ele diz... O jogo de poder é importante, porque criança a gente aprendeu ali a ter tesão pela mãe e pelo pai. Aprendeu não, né? Depois desaprende, mas tem tesão pelo pai e pela mãe e eles estão mandando na gente, né? Mas depois ele fala, porém, mulheres sofrem muita violência, então isso tem que ser discutido. E esse livro mexeu muito comigo nesse sentido, então agora o André vai trazer todo o seu brilho de quem estudou 200 mil vezes mais do que eu. Aí é o jogo de poder, André, manda em mim, me ensina. Olha só. Autoridade, vai lá, vamos lá. Me empurrou já. Autoridade, brilha nessa autoridade. Então, eu já vou começar sendo bem analista e topando o lugar de suposto saber. Então estamos todos meio perdidos em relação a isso, né? Mas partindo um pouco a tua pergunta em duas, Paulo, eu penso que tem... Primeiro, a psicanálise coloca o sexo, a sexualidade no centro porque a cultura ocidental cristã fez da proibição ao sexo o centro. A psicanálise não inventou a centralidade do sexo. Quem inventou isso foi a repressão ao sexo que principalmente o cristianismo construiu. O Contar do Caligares falava isso, né? Não foi o Freud que decidiu que o sexo estaria no centro da indagação psicanalítica do inconsciente. Foi o cristianismo lá dos primeiros séculos que conseguiu fazer com que o sexo fosse sempre o cerne de repressão. O que eu penso que a psicanálise fez de talvez revolucionário, já pegando um pouco do gancho da Tati, é colocar pra gente a ideia de que a sexualidade está presente em nós desde a infância.
e que a gente aprende o erótico muito cedo. A gente aprende muito cedo que a gente não usa a boca só pra gente obter o leite materno. A gente faz isso não só na sucção, a gente também chupa, a gente também sente prazer. E o jeito E que a destrói gente... o alimento, né? Para comer, Exato. para se alimentar, a gente precisa destruir o alimento. E se vingar do objeto, né? O bebê kleiniano é isso. É a gente aprender que a inveja, a gratidão, o amor, tá tudo ali junto e misturado, né? E acho que o livro do Darian faz pra gente ótimos lembretes nesse sentido. A sexualidade infantil, ela tá presente em nós, inclusive na vida adulta. Quantos de nós não somos atravessados por eu quero, eu posso, é agora, tem que ser do meu jeito? A gente se comporta também como crianças muitas vezes, ou existe um resíduo muito infantil no nosso mundo interno, inclusive na sexualidade. O que eu penso que o livro faz de um jeito muito interessante é nos ajudar a ampliar a nossa gramática afetiva quando a gente está falando sobre sexo. É deixar o nosso vocabulário mais rico. É a gente pensar no tesão a partir da satisfação, da excitação, da ansiedade, do medo, da culpa, do poder, como a Tati está trazendo, da ameaça e da agressividade como fontes de excitação, o medo como algo, ou a interdição também como algo que funda a sexualidade em muitos de nós, quase como se a gente pudesse resumir o livro como... Quando a gente se deita com muito mais afetos e fantasias do que a gente imagina ou do que a gente gostaria de admitir. Do que o feminismo gostaria que a gente admitisse, do que o matriarcado, do que, enfim, todas as correntes de pensamento mais progressistas, e inclusive a interdição do cristianismo, da moral, dos bons costumes, do bom cidadão, também gostariam, né? Porque é um pouco isso que o sexo faz com a gente, né? A gente está sempre transitando aí entre interditos que estão muito presentes. A gente sai de um conservadorismo e entra em outro, né? A gente briga com a igreja, mas fala, eu não posso isso porque o feminismo, né? A gente sai de um... Agora eu vou ser xingadíssima, mas tem um conservadorismo às vezes, né, nas pessoas progressistas. Aquela teoria, não sei muito bem de onde vem, que diz que toda relação sexual é um estupro, né? Como se toda penetração seria uma violência equiparável a um estupro, que é uma coisa radical e... Principalmente pelo olhar da criança, né? Porque imagina que vai rasgar como que a minha mãe se sujeitou a isso, né? Ser furada, ser rasgada. Inclusive, eu amo no livro quando ele conta aquela anedota que quando ele descobre que... A criança descobre, o papai e a mamãe transaram para eu nascer. Mas eu tenho um irmão, eles fizeram isso 2 vezes, né? Como se fosse assim... Como é que pode, né, passar por isso 2 vezes? Pois é, mas é uma violência que só se justifica se ela vier acompanhada de uma elaboração simbólica. Quando ele diz que não é só sexo, ele está dizendo é uma fantasia, sempre há uma fantasia, sempre há alguma simbologia, alguma coisa inventada que está por trás dessa relação sexual. Ele abre o livro contando um caso muito interessante, né, do cara que estava competindo, um cara que trabalha, sei lá, no mercado financeiro e competia muito com outro homem que estava acima dele, né, conseguia números mais altos que o dele e ele precisava transar com mulheres, muitas vezes sem olhar para a cara da mulher e, na verdade, a questão ali era social, né, ele estava competindo com outro homem. Eu acho isso... Bom, esse cara é horroroso, mas esse exemplo é perfeito. Tem uma passagem do livro que é muito boa e que ele está retomando o pensamento de muita gente quando ele faz isso, mas que é essa ideia de que a gente nunca se deita pensando lá, né, no modelo clássico. Aí é o sexo entre 2 pessoas. Não são 2, né? Pra gente começar, são 4. Que é quem tá indo e quem eu acho que tá indo. E aí a gente multiplica isso por 2. Só que aí a gente tem que trazer os pais para essa história, né? Então os cuidadores aí, então 2 de cada lado pelo menos no mínimo. Então a gente fazendo uma matemática rápida, não sou muito bom com os números, tem uns 6 aí já no ambiente. Já tem os 6, porque eu também tô indo e eu sou a pessoa que tá indo e eu sou a pessoa que eu acho que tá indo. Perfeito. Também, né? Então já é uma suruba. É uma suruba. A gente tá o tempo inteiro nesses encaixes. Agora, pegando o assunto espinhoso, Paulo, que é o do estupro,
eu penso que ele ajuda a gente a abrir bastante essa ideia. Ele pega essa ideia do estupro e traz pra gente alguns elementos que estão presentes nessa imagem, né? Isso é muito freudiano e muito antigo. É uma das grandes conclusões da psicanálise de início e que depois vai ser refutada e retrabalhada e reincorporada. Enfim, a gente vai seguir com essa questão do abuso como um paradoxo na clínica. Paradoxo como aquilo que a gente nunca consegue resolver, mas que a gente aprende a navegar. E não um dilema que a gente necessariamente resolve, porque o Freud diz lá atrás, né? Bom, ou todos os homens de Viena são abusadores, ou tem alguma coisa muito errada na minha escuta clínica. Estou simplificando bastante aqui. Mas a gente está sempre lidando com essa ideia do abuso como algo que é muito complexo. Claro que na história do patriarcado e tudo que a gente enxerga, né, nas pesquisas e inclusive, Fórum de Segurança Pública, né, aquele retrato anual do horror que a gente vê todos os anos nos números em relação a feminicídio e abuso, mas o que o Darian faz no livro que nos é muito interessante e muito importante é como é que a gente está sempre fantasiando com algumas coisas quando a gente está falando desse enlace, né? Primeiro ele apresenta esse vetor vingativo que faz parte da sexualidade masculina, dessa ideia de transformar o pênis numa arma, em algo que invade, que pune e que coloca a parceira num lugar reduzido, diminuído, e como isso é parte não só do imaginário sexual masculino, mas isso também está presente em muitas mulheres. E aí agora sim, já tô, né, dando aquele... Tô colocando o querosene e a pólvora no campo do cancelamento. Sim. Mas ele também vai falar de uma parte muito fascinante disso, e aí queria até te ouvir nesse sentido, Tati, que é a de como muitas mulheres também usam essa montagem do abuso inconscientemente, num lugar de se livrar da responsabilidade ou de poder autorizar o prazer, né? É quando a minha autonomia é de alguma forma sequestrada que eu posso exercer o prazer. Qual que é o nosso cálculo? Aí sim, incorporando tudo que o feminismo nos fez andar. É como é que a gente faz com que isso fique circunscrito a experiência sexual e que isso não seja algo abusivo, tóxico, violento, opressor, enfim, essa gama de formas de sofrimento e controle. É por isso, né? que esse livro mexeu tanto comigo. Eu lembrei, ele fala, né, de alguns homens que estão no divã dele ou nessas pesquisas todas conversou, que tem a fantasia de rasgar a mulher, de que na hora... Por mais que esteja transando ali com um certo carinho, na hora de gozar ele precisa pensar que ele tá rasgando ou quebrando a mulher. E eu lembrei de um caso de uma agência que eu trabalhei que tinha um cara gigante que começou a sair com uma menina bem pequenininha e magrinha, né? E ele falava abertamente que a fantasia é que ele podia quebrar ela. E eu fiquei sem conseguir olhar na cara dele por um ano, né? Esse homem é o pior homem do mundo, até que eu fiquei amiga da menina. E sem eu mencionar nada, ela falou que adorava ele ser gigante porque ela tinha a fantasia de que ela podia ser quebrada. Então, eles tinham ali um combinado entre eles, e aí eu fiquei na época, isso tem 15 anos, pensando, bom, não é abusivo. Mas aí vem essa última onda feminista e eu volto a achar que é abusivo, porque esse machismo não tá só nele, mas tá nessa fantasia da mulher que ela precisa passar por isso, uma vez que ela não está transando para ter filho. Então ela precisa, culpadíssima por causa, sei lá, de repente teve um passado de igreja católica como eu tive, né? Eu fiz toda a primeira comunhão, etc. Ou é uma coisa que tá arraigada mesmo, né? E essa é a grande pergunta. Vamos viver isso sem culpa ou vamos trabalhar o feminismo na gente? Mas eu achei muito interessante como ele vai narrando, e isso ele fala desse sexo muito atravessado pelo social, né? E aí ele vai dando exemplos de que em filmes de terror a mulher é sempre morta depois de algum momento que ela tá transando ou tá beijando o cara. E ele falou uma coisa que, assim, quando você tá num supermercado e tem aquele recado, se encontrar qualquer alimento com o lacre aberto, devolva automaticamente. E ele fala, esse lacre aberto é o ímã. E aí ele fala, troque imediatamente. E ele também fala de filmes, eu lembrei na hora do David Lynch, em que tem muito esses corredores e portas que você precisa atravessar, e o mistério, e aí quando você atravessa a porta vem uma coisa de filme de terror, que você não sabe o que você vai descobrir ali. Também como esse buraco que você tem que entrar, né? Então esses exemplos são muito bons.
Mas o que eu concluo? Que ele é um livro para provocar muito mais do que para chegar a alguma conclusão, porque essa é a angústia instaurada nos tempos de hoje, assim, né? Eu tô vivendo uma sexualidade livre ou eu tô vivendo uma sexualidade que eu nem imagino o quanto tá presa a todo um patriarcado, né? Eu não tenho essa resposta e acho que ela é uma das grandes angústias para mim nesse quesito sexual. E eu queria dar um recado para você que é ouvinte do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e nas nossas newsletters, e também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros, como por exemplo aqui os nossos episódios do 451 MHz. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso novo site, que está uma beleza e foi realizado com apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a entrevista, sobre as referências, os livros que foram citados, etc. e tal, é só entrar ali na seção de podcasts do nosso site, 451.com.br. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado para você da Casa de Cultura do Parque. Atenção, vestibulandos e amantes das grandes obras da língua portuguesa. A Casa de Cultura do Parque preparou um presente para vocês. A 4ª edição do Prosa do Vestibular. São 9 encontros literários gratuitos aos sábados de manhã, com bônus. Você pode curtir as exposições da casa de 10 de agosto a 19 de outubro de 2024 na Casa de Cultura do Parque. Um centro cultural sempre gratuito e de portas abertas. Para conhecer mais sobre a programação da casa, acesse ccparque.com.br. Bom, então chegou a hora de voltar para a segunda parte da conversa do André Alves com a Tati Bernardi. Eu tenho aqui na minha casa, depois onde vou mostrar para vocês, uma coleção de manuais sexuais dos anos 50, né? Eu até falei sobre eles num episódio aqui do podcast sobre o Nelson Rodrigues, porque um desses caras era um grande desafeto. O Nelson Rodrigues escrevia contra ele, o Dr. Fritz Kahn, que era um alemão que fazia educação sexual. E era uma moda da esquerda, do progressismo, né? Você poder falar de sexo com seus filhos, poder comprar um livro para eles que fale sobre o sexo, como funciona o sexo e tal. E o Nelson Rodrigues escrevia, olha, a educação sexual é para preás, né? Para os animais. E nós precisamos de uma educação para o amor, né? Então, Nelson, maravilhoso, né? Putaria e conservadorismo misturado em cada parágrafo. Essas passagens dele sobre a educação sexual são incríveis, né? Aquele maravilhoso folhetim chamado Asfalto Selvagem, né? A Engraçadinha, que é essa musa que ele criou, essa mulher e tal. O pai dela, no começo, ele comete suicídio e encontram debaixo do travesseiro dele esse livro chamado A Nossa Vida Sexual, que era do Dr. Fritz Kahn. E aí ele, enfim, a trama toda começa em torno da imaginação do povo sobre aquele livro, o significado daquele livro ali, né? É que eu acho que o Nelson era um defensor de quem explica muito não faz. A coisa é no escondido, a coisa é no mistério, a coisa... E eu tendo a achar que tem algo aí, né? Porque a gente vive essa geração do relacionamento aberto. E como eu tenho 45 anos, eu acho que a grande graça de você pular a cerca é ter um pouquinho de coisa errada nisso, né? Então, você poder chegar em casa e falar pro seu marido, transei a tarde inteira. Eu sou velha demais para achar que isso não perde um pouco o fetiche da coisa, sabe? Pô, é uma forma também de você se livrar da culpa também, né? Você fala pro outro com uma sinceridade. Mas a culpa assim, é tão gostosinha, um beijo pra culpa. Não é, ela não é, gostoso não é, mas a culpa, ela nunca tá ausente também num caso como esse. Porque também o livro fala muito eu não sei se vocês concordam que o livro fala muito de
relações heterossexuais, né? Não, o André tava falando isso antes da gente começar a gravar. Por que que ele disse que, de repente, alguém ejacular na sua cara é uma coisa de heterossexual? De onde que ele tirou isso? Pois é, mas a neura toda é hétero, né? Hétero e monogâmica e cristã, né? Não sei se vocês concordam comigo. André é bem neurótico. Pois é, não sei se eu concordo mesmo, Paulo, porque aí fazendo uma leitura bem butleriana da Judith Butler em relação à psicanálise, tô simplificando bastante também, mas tem uma leitura muito importante da Butler e de muita gente que pensa gênero e queer, que é essa ideia de que o interdito à homossexualidade é um interdito anterior ao incesto. Porque essa é uma tese muito clássica da psicanálise, de que não pode deitar com o pai, não pode deitar com a mãe, como algo fundante, né? Não só da subjetividade da sexualidade, mas da civilização como um todo. E como a gente vai operar a culpa de estar mais perto ou mais longe disso, e o Darian faz bastante falas sobre isso ao longo do livro, é uma das grandes questões dos neuróticos. Como é que a gente vai lidar com isso? Agora, essa leitura, e eu sou bastante implicado, né, nessa psicanálise um pouco mais enviadecida e que pensa nessas questões queer, a gente tem esse interdito à homossexualidade como algo muito fundante. E aí eu acho que o livro faz algumas pontuações curiosas nessa direção e interessantes, que eu achei muito boas mesmo, que é, por exemplo, como o medo da penetração inaugura a sexualidade de muitos homens heterossexuais. E isso é fascinante como ideia, né? Pra gente pensar em tudo que vai ser construído para tentar evitar ou ficar o mais longe possível disso, ou de reafirmar o lugar de eu penetro. E aí esse caso que você trouxe do Contardo, Paulo, que é... Bom, e aí o meu fetiche, na verdade, é um grande lugar de me colocar nessa posição de objeto máximo, faz o que você quiser comigo. O famoso me joga na parede, me chama de lagartixa, o controle é todo teu. Ou mesmo... E aí o Darian faz essa operação no livro também, de como é que esse homem que está muitas vezes saturado nesse lugar de penetra, 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 invade, 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 machuca, machuca, machuca... O sexo bate-estaca, horrível. Exato, muitas vezes está tendo prazer exatamente no lugar de identificação. Está fazendo isso porque está identificado com a outra ponta da equação que está recebendo isso, né? E aí é, de novo, o grande binômio sadismo... Porque era ele que queria receber, mas recalcou, não consegue, né? Não dá para entrar em contato com isso. A gente é parte de uma espécie muito curiosa que vive o seu sadismo e o seu masoquismo de formas muito criativas. E tem um apagamento bissexual até na obra do Freud, porque quando ele diz que o menino se apaixona pela mãe, a mãe se apaixona pelo menino, na verdade o menino se apaixona pelo pai e pela mãe, a menina se apaixona pelo pai e pela mãe. E isso é apagado completamente, né? Porque ali é um apagamento bissexual mesmo. Ninguém conseguiu lidar muito com isso logo depois. É por isso que todo mundo que estuda gênero e queer tá sempre naquele fio da navalha de ser queimado, né? E da gente ser excluído. Porque vamos pensar, então, em como, pelo menos no Ocidente, as grandes teses sobre sexualidade e sobre, talvez, identidade estão construídas em cima de um binômio de gênero, né? Como a gente está sempre colocado nesse lugar, é o crepúsculo, gente. É assim, o homem poderoso, a mulher indefesa, ela chama Bela, ele quer... Enfim, como toda essa montagem, ela é muito antiga. E aí, talvez, essa é uma das minhas partes favoritas do livro, que é como ele nos lembra de como os roteiros sexuais estão muito presentes na nossa sexualidade. Ele fala muito desses roteiros, né? Isso, os roteiros culturais, os interpessoais, os intrapsíquicos, aqueles que a gente herda, aqueles que a cultura faz questão de imprimir na nossa mente. E não só sexual, né? No fundo, tem a coisa de... vai ter amor, vai ter casamento, vai ter filho, né? Tem isso também. Ou vai ser só sexo. Vai ser só sexo.
É um roteiro. Eu amaria ver uma leitura ou até fazer, vamos escrever esse talvez, hein? Mas é só sexo, ou alguma vez é só sexo, pensando em subjetividades LGBT. Porque esse é um assunto vasto. Agora, dá pra gente pensar que numa clínica circunscrita à solidão gay e o efeito dos aplicativos e o Grindr e tudo isso... Nossa, Paulo, se eu for te contar a quantidade de sofrimento que a gente tem nessa fixação na imagem, em que toda a complexidade de um mundo interno, ou mesmo a complexidade de um objeto, é reduzida ou concentrada ou saturada a meia dúzia de fotos que estão ali sendo colocadas quase como um anúncio, né, de quem eu sou e por que o meu fator de sexualidade ou de fuckability, como diz a Mia Srinivasa, né, no Direito ao Sexo. Nossa, o que tudo isso produz. Nossa, o que tudo isso fixa o sujeito na imagem a ponto de não dar para tolerar nada que saia desse roteiro. E aqui eu estou fazendo uma generalização absoluta, mas para a gente pensar principalmente em como as subjetividades dissidentes, as sexualidades LGBTQIAP+, são ou produzem nesse imperativo da heterossexualidade compulsória uma desestabilização tão grande quanto a gente deslocar o sexo do lugar de reprodução, de mera técnica de reprodução, e para a gente levar para o campo do prazer, né? Isso é... E eu penso como foi difícil para alguns desses homens contar isso para o pai e para a mãe, como em alguma porcentagem dele, ele tem raiva dele por ter magoado o pai e a mãe e precisa se predispor a esse tipo de sexo, né? Eu não sei, eu tô chutando aqui. E uma outra coisa que tem no livro que eu achei bastante interessante também, essa que ele chama de angústia anal, que muitas crianças acham que o bebê é defecado, né? Sai pelo ânus. Então, gera desde a infância essa angústia anal e como esse lugar... E aí tem a característica também biológica, por ser muito enervado, tal, que dá um prazer às vezes muito maior. Às vezes não, quase sempre. E isso é uma angústia ali, tanto para o homem quanto para a mulher. E hoje em dia, por exemplo, teve uma entrevista do Caio Blá, ele falando que ele gosta ali que alguém explore ele analmente, fala assim. E que isso foi uma das entrevistas mais vistas, né? E as pessoas ficaram chocadíssimas com aquilo, porque é um homem que gosta de dedada. E na minha vida sexual, mais da metade dos homens gostam de dedada e não se fala sobre isso, né? E eu gostei muito da frase do André, até anotei aqui, como somos criativos nas formas de sofrer. Essa frase, para mim, acho que isso aí é um episódio do Vibes em Análise, bom demais. Um momento sexual, a gente precisa não só da fantasia, mas de algum tipo de enganação. Então, eu fico pensando que, principalmente nessa bolha mais progressista que a gente vive, os homens, eles estão com tanto medo de ser boy lixo, você acaba de conhecer, eles vêm com uma planilha de Excel. Não estou pronto agora, talvez não sei o quê, porque eu acabei de sair de uma relação. Eles têm tanto medo, ainda mais de uma pessoa que tem uma voz nas redes sociais, que assim, as últimas pessoas que eu me relacionei, elas mandavam quase um media kit do comportamento deles. Eu vou até aqui, a partir daqui eu não vou mais, é isso que eu quero com você, talvez seja só isso, barará. E a minha vontade de falar me engana um pouco, porque senão eu vou me enganar sozinha. E existe uma solidão em se enganar. Porque, de certa forma, para poder ter um enlace sexual, eu preciso dessa fantasia / engano. E se o outro não tá no jogo do engano comigo, eu tô solitária no engano. Então não me mande uma planilha de Excel. Vamos viver isso mesmo que daqui a um mês eu te odeie, porque isso faz parte, entendeu? E eu acho que é por isso que estamos transando menos. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes,
as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da quadrinista Aline Zolvi, autora de Pigmento, que foi recém-publicado pela Companhia das Letras e nesse ano agora pelo Quadrinhos na CIA. A Aline indicou Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, nova coletânea de contos da Natália Borges Polesso, que foi publicada recentemente pela Companhia das Letras. Para quem já conhece o Amora, da Natália Borges Polesso, eu quero indicar o novo livro de contos dela que está saindo pela Companhia das Letras, que é o Condições Ideais de Navegação para Iniciantes. Esse novo conjunto de contos está igualmente apaixonante. A Natália é uma grande inspiração para mim, para várias autoras lésbicas, para mulheres sáficas no geral. Ela tem uma representação muito honesta e muito íntima da vivência da mulher lésbica, da mulher bi e de pessoas LGBT no geral, pessoas neurodivergentes. É um tipo de narrativa que faz a gente se sentir muito próximo dos personagens, que ressoa na gente, mesmo que não sejamos pessoas LGBT, enfim. Então essa foi a dica da Aline Zolvi, Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, da Natália Borges Polesso, publicado pela Companhia das Letras em 2024. E agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio, também do podcast. No Spotify e na Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar ali no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir literatura. Assim, você ajuda a gente a levar o nosso conteúdo para novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês. Então, muito obrigado a Adriana Teixeira, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, André Viana, Camila Sardenberg, Carma Manuel Almeida Biscardi, Célio Braga, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Boulos, Cláudia Penteado, Cíntia Vasconcelos, Diana Radomisler, Diane Maia, Elisa Von Handel, Érica Jorgino, Fábio Calvan, Fernanda Calef Barbeta, Flávia Cristina Aparecida Silva, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Rayesha Benevenuto e Silva, Jaime Mendes, José Osmar Azevedo Carneiro, Kellen Gutierrez, Rayesha Benevenuto e Souza, Jaime Mendes, José Osmar Azevedo Carneiro, Kellen Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Luísa Franco, Márcia Cristina Fraguas, Marcos Apóstolo, Maria Bertram, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Maria Filomena Gregório, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Mário Henrique Fernandes, Marisa Werneck, Matheus Novaes Dias, Mauro Stein, Murilo Carvalho, Paula Fontana Fonseca, Paulo de Camargo Duarte, Pedro Cogo, Poliana Preto Miranda Catrim, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Rodrigo Bitar, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Rodrigo Moura, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Samuel Valim Bolonha, Tereza Bunte de Carvalho, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim, Vitor Hugo Siqueira, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo, Viviana Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 119º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 27 de setembro. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.